Nós estamos estudando John Bowlby, psicanalista que produziu obras-primas sobre o apego, o vínculo, a dor da separação e a perda, a depressão. A gente precisa saber então como a gente resolve esse problema, considerando-se que um grupo significativo de transtornos chamados psiquiátricos exibem a lembrança de um apego que não foi elaborado na fase que deveria ter sido elaborado, não houve uma ultrapassagem de uma estrutura mental adesiva ao objeto, e normalmente adesiva ao objeto, uma vez que no início da vida essa adesividade ao objeto, uma espécie de mônada, onde o bebê continua a viver após a vida extrauterina, após ter nascido, é de fundamental importância para o desenvolvimento. É ali que ele matura, é ali que ele amadurece para que ele vá cada vez mais aceitando a realidade, destilando os eventos da realidade e construindo um aparelho mental capaz de pensar os eventos que se sucedem daí para frente após o nascimento, né? A dor de barriga, o medo, a fome, o desconforto, o carinho, o amor, a voz, o som, a luz, a cor. Um infinito mundo de estímulos passa a existir na vida do bebê, e todos esses estímulos são bem desconhecidos, e temos ainda que contar com o fato de que não há um ego capaz de identificar qualquer coisa, a não ser impressões sensoriais. Tentando comparar esse estado para haver uma compreensão melhor do que se sucede, e mal comparando, é bom que se diga, muito mal comparando, é como se você entrasse numa casa escura, num lugar que você nunca esteve, numa casa que você nunca esteve, nem soubesse que lugar é aquele, não houvesse nenhum tipo de luz, e você tivesse que se adentrar nessa casa em busca de um refúgio, sem saber o que tem ali dentro. Então você usa todos os sentidos, né? A audição, o olfato, né? A psique recruta as nossas impressões sensoriais mais arcaicas, mais primitivas, né? Que são certamente uma herança filogenética, né? Porque nem sempre houve luz, nem sempre houve o fogo, nem sempre houve uma casa, né? Nós vivíamos, os nossos irmãos pré-históricos, né? Viviam uma situação contínua de medo. Não foi simples chegar até aqui, não. Essa memória está guardada dentro de nós. Então, mal comparando, e esse seria mais ou menos o estado primitivo de um bebê, em que ele está totalmente atento, através dos sentidos, ao que está acontecendo no seu entorno, acrescido, né, de uma necessidade visceral de proteção e amor. E aí é que a falha não pode realmente acontecer ou não deve acontecer. E aí que a falha geralmente acontece, porque, como já disse aqui outras vezes, os nascimentos dos nossos bebês são fábricas de ansiedades, né? A gente vê como os bebês nascem nas maternidades, é
assombroso, né? Assombroso, assombroso. E é impressionante como homens de poder, né, não conseguem perceber o simples, né? Não se dá conta de uma simplicidade abismal, que é a necessidade de amor e carinho que um bebê tem quando vai nascer. Ele nasce assombrado, assustado. E só precisa ali de um abraço, de ficar pertinho, né, da mamãe, sentir o cheiro dela, né, pele na pele, né, de um continente, para não se sentir derramando, não se sentir se espalhando, né? Um sintoma do pânico, né? Quando a gente vê pânico, vê a pessoa se esvaindo, né, se diluindo, né? É um sintoma muito antigo esse. Era só isso, né? Mas conhecimento não é sabedoria, como a gente sabe, né? E aí a gente lembra do Rabi Jesus, né? Mestre, né? Mestre, grande mestre. Nosso irmão e nosso Deus. Nos lembramos dele conversando com os intelectuais da época dele. Quando ele ouve aquele horror de besteira, né? Horror de citações, como se citações salvassem vidas. Depois de ouvir aquele horror de asneiras, né? E percebendo que não tinha o que dizer para aquelas criaturas, eu não ia entender, estavam congeladas no conhecimento intelectual, né? Um cimento, um gesso os endureceu, porque ficaram soberbos, porque conheciam as palavras, né? Conheciam as fontes, né? E daí? Mas não tinham coração. E quando a gente conhece a fonte, não tem coração, a gente não tem coisa alguma. E o Rabi Jesus então olha para eles e diz assim: Pai, graças eu te dou porque tu revelaste a sabedoria aos simples e privastes da sabedoria os cultos, os assim chamados cultos, né? Que mostra que a sabedoria tem a ver com a simplicidade, com a humildade, e simplicidade e humildade tem a ver com observar a vida na delicadeza do funcionamento dela. É isso, observar a vida, observar um bebê, meu Deus. Tem as observações de bebê em psicanálise, né? Observar aquela criaturinha ali, o que ela está querendo, né? É só isso. Não precisa de casa bonita, berço bonito, quarto bonito, né? Se tiver, bacana, é ótimo, não tem nenhum problema se tiver, né? Se tiver, é maravilhoso, né? Só não pode faltar o alimento do bebê, que é o amor, o afeto, o calor da mãe. E a mãe é mãe, pai, avó, avô, a turma toda que está ali querendo o bebê, né? Isso não pode faltar. E tanto faz, então, a casa, o bairro, né? Porque isso tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o lugar, né? Ou o status social. Ótimo se puder dar o melhor materialmente, ótimo, né? Mas não pode faltar o alimento afetivo, o alimento que dá vida, né? É esse alimento que dá vida, é esse, né? Então, voltando à minha crítica, acho que seria muito importante que os médicos, eu falo isso com muita humildade, né? Se dessem conta da importância deles e como eles podem contribuir para reduzir o sofrimento humano derivado de uma relação de apego inicial, logo de saída, cartão de visitas, onde o bebê não teve a oportunidade de ficar perto de sua mãe. E isso pode gerar uma série de consequências, né, posteriores na vida do adulto, né? Então,
se diz que Freud descobriu a criança reprimida dentro do indivíduo e que Melanie Klein descobriu o bebê. Todos nós temos um bebezinho dentro de nós, né? Às vezes dá trabalho, mas é só pegar ele no colo, ninar, dar uns beijinhos, levar para passear, né? Comprar uns brinquedinhos, né? Cuidar. A palavra da vida é cuidar. Cuidar da vida. Então, a nossa questão é como a gente soluciona isso, né, quando isso ficou instalado. O que foi evitado em alguma fase do desenvolvimento ou alguma posição do desenvolvimento do ego que vai ser precisar novamente reexperimentar e aí sim superar o pânico e o terror oriundo da sensação de que o objeto sentido como vital, no qual o indivíduo se hospedou dentro dele, dentro do objeto, né, precisa ser elaborado, de maneira que nasça finalmente na vida adulta aquilo que nós chamamos de individualidade. O que Martin Buber chamou de o eu e o tu, né? São duas pessoas. Esse nascimento psicológico do bebê, esse é um título de um livro de Margaret Mahler, né? O nascimento psicológico do bebê, ele é de fundamental importância nas relações amorosas, porque em nenhum outro lugar nós nos fusionamos ao objeto de forma tão tenaz quando amamos. Quando a gente ama, a gente se fusiona ao objeto, né? E às vezes essa fusão regride a um padrão muito arcaico. E aí, se houver um descolamento, né, do tipo, a relação acabou, a pessoa experimenta muito sofrimento, né? Como eu tenho dito, a pessoa pode deprimir, pode querer morrer, pode ter ódio do objeto e tentar também eliminar o objeto, né? Os cenários de tragédias, né, aparecem como possibilidades próximas, porque a dor experimentada é muito grande e há uma fantasia de que não há saída para essa dor, né? É uma fantasia, não está acontecendo nada, só no mundo interno, né? E aí a gente vê que o poder das fantasias, né? Esse é o grande mérito de Freud. O grande mérito de Freud foi ter nos mostrado que a fantasia é tão real quanto qualquer realidade, eventualmente a fantasia é mais real do que a própria realidade. Nos transtornos mentais e nos transtornos psicológicos, a realidade, sem dúvida nenhuma, é muito menos consistente do que a fantasia. Dito de outra forma, a fantasia nos transtornos emocionais são muito mais evidentes. Grande parte do sofrimento deriva de fantasias que persistem dentro da mente do indivíduo com uma memória, né, de acontecimentos que não foram elaborados, portanto a libido ficou paralisada e o ego fica paralisado em determinados estágios do desenvolvimento. E é desse lugar que o indivíduo precisa sair. Então no nosso próximo vídeo a gente vai dizer como e o que deve ser feito, né, para que se consiga atravessar, né, uma ponte tranquila e florida, mas que sob os olhos do indivíduo aterrorizado, né, a ponte parece não existir. E o que ele vê é só um abismo do qual ele sempre volta porque não consegue atravessar, porque não consegue enfrentar a fantasia. Bonito isso, né? Doloroso, mas bonito. Esses somos nós. Esses somos nós, seres humanos. Nós somos assim, desse jeitinho. É assim que o Papai do Céu nos fez.